Os 10 segredos ocultos mais misteriosos de civilizações antigas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mistérios Sem Fim. Hoje vamos mergulhar em mistérios que desafiam tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas, de tecnologias inexplicáveis a cidades perdidas. Prepare-se para descobrir 10 segredos que até hoje intrigam a humanidade. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque vem muitos mistérios por aí. As linhas de Nazca. No vasto e árido deserto de Nazca, no Peru, as misteriosas linhas que formam desenhos gigantescos ainda deixam arqueólogos e cientistas perplexos. Com mais de 13 mil linhas, formando cerca de 800 figuras geométricas e 70 desenhos de animais, as linhas de Nazca só podem ser visualizadas completamente do alto, o que levanta a pergunta: como uma civilização sem aviões conseguiu criá-las? Alguns acreditam que eram pistas para rituais religiosos representando deuses vistos do céu. Outros teorizam que os desenhos eram feitos para agradar extraterrestres. Estudos recentes mostram que as linhas foram feitas retirando camadas superficiais de pedra para revelar o solo mais claro por baixo. A incrível durabilidade desses desenhos se deve à ausência de vento e chuva na região. Mas mesmo com essa explicação técnica, o propósito das linhas continua sendo um mistério. Alguns cientistas acreditam que elas tinham uso agrícola, como marcadores de recursos hídricos, enquanto outras teorias mais místicas as associam a calendários astronômicos avançados. A cidade submersa de Unaguni. Descoberta em 1987, a cidade submersa de Unaguni, localizada nas profundezas do Oceano Pacífico próximo ao Japão, é composta por estruturas que assemelham a templos, escadarias e ruas. Pesquisadores se dividem. Seria essa uma cidade perdida ou um fenômeno natural? As rochas apresentam ângulos retos e cortes que são raramente vistos na natureza, reforçando a ideia de que uma civilização avançada esculpiu o local. Se for obra humana, Unaguni poderia datar mais de 10 mil anos, o que a tornaria anterior às civilizações mais antigas conhecidas. Esse fato abalaria a linha do tempo tradicional da história humana. Além disso, teorias mais ousadas sugerem que a cidade foi construída por uma civilização desconhecida que desapareceu devido ao aumento do nível do mar no final da última era do gelo. A falta de artefatos concretos, no entanto, ainda deixa a questão em aberto. A máquina de Antiquitera. Considerada o primeiro computador analógico do mundo, a máquina de Antiquitera foi encontrada em 1901 em um naufrágio próximo à ilha grega de Antiquitera. Datada a cerca de 200 anos antes de Cristo, a máquina é composta por engrenagens complexas que permitiam prever eclipses e mapear o movimento dos planetas com precisão impressionante. O nível de sofisticação do dispositivo é tão alto que cientistas acreditam que tecnologias semelhantes desapareceram por mais de 1000 anos após a sua criação. Algumas peças do mecanismo permanecem perdidas e a funcionalidade completa do dispositivo ainda é debatida. O mapa de Piri Reis. Criado em 1513, o mapa do almirante otomano Piri Reis não só mostra a costa da América do Sul com detalhes impressionantes, mas também retrata a Antártida sem gelo. Isso é surpreendente, porque a Antártida só foi oficialmente mapeada com precisão no século XX. Os defensores de teorias alternativas sugerem que o mapa é uma cópia de documentos muito mais antigos, possivelmente de uma civilização avançada que existia antes da última era do gelo. Especialistas convencionais argumentam que o contorno da Antártida poderia ser uma interpretação errada da costa América do Sul. De qualquer forma, o mapa continua sendo uma peça única e intrigante da história da cartografia. Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo. Descoberto em 1994, Göbekli Tepe, na Turquia, revolucionou a arqueologia. Datado de 12 mil anos atrás, o sítio arqueológico consiste em círculos de pedras gigantes, muitas das quais apresentam gravuras de animais. O que impressiona é que ele foi construído por sociedades pré-agrícolas, que até então se acreditava incapazes de erigir monumentos tão grandiosos. Esse templo
templo parece ter sido um local de encontro religioso ou espiritual, mas o que motivou sua construção permanece desconhecido. Estudos recentes sugerem que Göbekli Tepe pode ter desempenhado um papel crucial na transição da caça e coleta para a agricultura. Curiosamente, após séculos de uso, o local foi intencionalmente enterrado, o que levanta ainda mais questões sobre a sua história. O Farol de Alexandria. Construído na Ilha de Faros, no Egito, durante o reinado de Ptolomeu II, o Farol de Alexandria foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com cerca de 100 metros de altura, ele usava espelhos polidos para refletir a luz do sol durante o dia e fogo durante a noite, guiando os navegantes com eficácia impressionante. Embora tenha resistido por mais de 1000 anos, o farol foi destruído por terremotos no século XIV. Hoje, apenas fragmentos submersos permanecem. A tecnologia para construir algo tão monumental naquela época é um enigma. Alguns historiadores acreditam que ele também servia como símbolo de poder, representando a grandiosidade do Império Ptolemaico. A Porta do Sol de Tiahuanaco. Essa imponente estrutura de pedra, localizada na Bolívia, faz parte do complexo arqueológico de Tiahuanaco, uma das cidades mais antigas da América do Sul. A Porta do Sol contém intricados entalhes que, segundo alguns, representam um calendário astronômico avançado. Datada de pelo menos 1500 anos atrás, a porta foi esculpida em um único bloco de pedra. O propósito exato da estrutura é desconhecido, mas ela parece estar alinhada com eventos astronômicos. Sua precisão e a falta de registros históricos como foi construída tornam-na um mistério arqueológico fascinante. A Pirâmide de Saqqara. A Pirâmide de Saqqara, projetada pelo lendário arquiteto Imhotep, é um dos marcos mais antigos e enigmáticos da civilização egípcia. Construída como uma tumba para o faraó de Djoser, esta pirâmide escalonada é composta por 6 níveis, alcançando uma altura de 62 metros. Ao contrário das pirâmides clássicas de Gizé, que possuem faces lisas, Saqqara foi concebida como uma série de mastabas empilhadas. O interior da pirâmide revela um labirinto de corredores, câmaras mortuárias e poços verticais que parecem projetados para proteger os tesouros de Faraó contra sequestradores. Os túneis subterrâneos foram decorados com azulejos verdes representando juncos, um símbolo de renascimento e eternidade. Além disso, a pirâmide era cercada por um vasto complexo de templos e pátios destinados a rituais religiosos. O que torna Saqqara ainda mais intrigante é a inovação arquitetônica que ela representa. Antes dessa construção, não havia evidências que os egípcios possuíssem a habilidade de erguer estruturas tão ambiciosas. Alguns historiadores sugerem que Imhotep foi inspirado por conhecimentos que podem ter vindo de uma fonte mais antiga, possivelmente uma civilização desaparecida. Além disso, a escolha de enterrar o faraó em complexo tão elaborado levanta questões. O que Djoser representava para o seu povo? Estudos indicam que ele pode ter sido visto como um semideus, motivo pelo qual sua pirâmide deveria tocar os céus. Os Moais da Ilha de Páscoa. Os mistérios Moais da Ilha de Páscoa são mais do que simples estátuas. Eles representam um complexo sistema cultural e espiritual desenvolvido pelo Rapa Nui. Embora a maioria das estátuas tenham em média 4 metros de altura, algumas ultrapassam 10 metros, e o maior Moai esculpido que nunca foi erguido alcança impressionantes 21 metros e pesaria cerca de 75 toneladas. Um dos aspectos mais intrigantes é o transporte dessas enormes estátuas, desde as pedreiras de Hanu-Haraku até as suas plataformas cerimoniais, conhecidas como ahuns. Algumas teorias sugerem o uso de troncos de árvores para rolar os moais, enquanto outras defendem que eles eram caminhados verticalmente com o uso de cordas. Essa técnica foi recriada por arqueólogos modernos, provando que seria possível mover os moas sem tecnologia avançada. As escavações recentes revelam que os moas têm corpos completos enterrados com inscrições e entalhes que podem ser símbolos de clãs ou representações de crenças espirituais. Essas descobertas levantam perguntas sobre o porquê os corpos foram soterrados. Alguns sugerem que isso aconteceu devido à erosão natural, enquanto outros acreditam que foi uma escolha deliberada, talvez para protegê-los de invasores ou como parte de um ritual. Além do transporte e construção, o propósito dos moas continua em debate. Acredita-se que
eles representem ancestrais divinizados destinados a proteger suas comunidades e trazer fertilidade à terra. No entanto, a produção em massa dessas estátuas pode ter levado ao colapso ecológico da ilha, com a destruição de florestas para transporte. Por fim, as lendas locais mencionam que os moas possuem um poder espiritual chamado maná e que esse poder protegia os Rapa Nui. A diminuição da população da ilha e o abandono dos moas permanecem mistérios que fascinam tanto historiadores quanto exploradores modernos. E aí, pessoal, qual desses segredos e civilizações antigas te deixou mais intrigado? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos que amam mistérios.